Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, celebramos o rei do rock and roll, Elvis Presley, com 2 títulos do fundo do catálogo. O biopic Elvis, realizado para a televisão por John Carpenter em 1979, e a fantasia de Don Coscarelli, Bubba Ho-Tep, em que um idoso que poderá ou não ser Elvis se junta a um pretenso John F. Kennedy para combaterem uma múmia sugadora de almas. Sim, garanto-vos que ouviram bem. Relembro que o podcast está agora também disponível para ver, além de ouvir. Basta subscreverem o canal de YouTube do Segundo Take para não perderem pitada. Está atualmente em exibição nas salas de cinema o biopic Elvis, uma perspectiva sobre a vida do rei do rock and roll, Elvis Aaron Presley, pela lente formal e maximalista do australiano Baz Luhrmann. O impacto de Elvis na música e na cultura popular é inegável. As suas prestações em palco, plenas de energia e provocação sexual, aliadas à mistura de influências musicais, muitos chamar-lhe-iam mesmo de apropriação, catapultaram-no para as luzes da ribalta e deixaram uma impressão perene, como pode ser testemunhado pela legião de imitadores e filmes em que a sua imagem continua a figurar hoje em dia. O cinema, aliás, foi um dos meios em que Elvis também proliferou, protagonizando cerca de 3 dezenas de filmes em apenas 13 anos, nunca conseguindo, no entanto, sacudir a oferta de inanos comédias musicais, nem alcançar o reconhecimento como um ator sério e de talento que procurava em Hollywood. No entanto, não é do filme de Baz Luhrmann que vos vou falar neste episódio, mas sim de 2 títulos um pouco mais obscuros. Podemos mesmo chamar-lhes filmes de culto, passe o uso e o abuso da expressão. O primeiro é talvez o mais inesperado título da carreira do mestre de terror John Carpenter. Sendo um absoluto fã de Carpenter, achei por bem finalmente colmatar a falha de nunca ter visto Elvis, o biopic produzido em 1979 para a televisão nos Estados Unidos da América, que acabaria por estrear nos cinemas do resto do mundo numa versão de duração mais reduzida, incluindo Portugal, onde estreou a 10 de outubro de 1981. He did things to an audience no performer had ever done before. He electrified millions on television, on the Hollywood screen, but most of all, in person. I'll sing a song for you. His name was Elvis. He was a legend, an idol, a king. Homónimo do filme de Luhrmann, Elvis marca uma tentativa de Carpenter no arranque da sua carreira, e a par do lento crescimento do culto de Halloween, para sair da prateleira do género de terror em que começava a ser arrumado. O realizador terá sido atraído pela possibilidade de filmar sobre Elvis Presley, por quem nutria fortes sentimentos, e queria a sorte que encontrasse em Kurt Russell, em processo de sacudir a sua imagem de adolescente protagonista de inofensivas comédias da Disney, o ator fetiche com quem trabalharia em alguns dos seus futuros títulos mais icónicos. Se estão com dificuldade em imaginar Kurt Russell como Elvis Presley, deixem-me adiantar que o ator é mesmo o melhor deste filme. Protagonizar Elvis é um empreendimento que corre sempre o risco de resvalar para a caricatura. E Russell consegue desaparecer no papel, entregando-se de corpo e alma nas cenas em palco, reproduzindo a energia do verdadeiro Elvis, relatada por quem assistiu e captada em câmara em inúmeras ocasiões, humanizando-o nas sequências fora do palco, nunca caindo na farsa nem no exagero. O único apontamento ao desempenho do ator é que, nas cenas em que vemos Russell a cantar, não é dele a voz que ouvimos, mas sim a do cantor country Ronnie McDowell. Sinais dos tempos, talvez, visto que hoje em dia a prática corrente é encontrar um ator não só com entrega e dedicação na interpretação física, como com capacidade de cantar para uma maior autenticidade nas cenas musicais, como, segundo dizem, acontece precisamente com Austin Butler no filme de Luhrmann. Ladies and gentlemen, here now is Elvis Presley. Let's have a fine welcome call. Check camera 2 focus, please. Okay, here we go. Remember, above the waist. 3, 2, 1, cue Elvis. Well, it's Saturday night and I just got paid. You got no money, don't you try to sing. My heart says go, go, have a time. Well, it's Saturday night, baby, and I'm feeling fine. Gonna rock it out.
in '88. I strolled on down by the social hall when the joint started jumping. I'll have them all gonna rock it out. We're gonna rig it up. We're gonna ball it out. We're gonna rock it out. We're gonna rig it out. Have a fun tonight. Okay, bring it up. Camera 3, stand by. Camera 3, standing by. Okay, Q3. 3. Okay, above the waist. Bring it up. Got it. Sings pretty good, this kid. Central à narrativa, encontramos o relato da relação de Elvis com a mãe Gladys, protagonizada pela veterana Shelley Winters. Gladys foi uma figura pilar na vida de Elvis, com quem partilhava a dolorosa sombra da memória do irmão gêmeo nado morto, Jesse Guerin. Como curiosidade, o pai Vernon é interpretado por Bing Russell, o verdadeiro pai de Kurt Russell. Curioso ainda, o florescer da paixão durante a rodagem entre Kurt Russell e a atriz Susan Hubley, que interpreta o papel de Priscilla Beaulieu, futura Priscilla Presley. Os dois viriam mesmo a casar pouco depois da exibição original do filme no canal norte-americano ABC. Elvis teve argumento e produção de Anthony Lawrence, guionista televisivo que tinha escrito alguns títulos para cinema protagonizados por Presley nos anos 60, tais como Romance no Luna Park, Paraíso Havaiano e Piratas em Bikini, e, muito embora se saúde o número de músicas incorporadas na narrativa, e o que seria um filme sobre a vida de Elvis sem a sua música, nem o argumento de Lawrence, nem, lamento dizê-lo, a direção de Carpenter, elevam este filme acima dos lugares comuns dos biopics, funcionando mais como uma curiosidade de recriação histórica do que providenciando verdadeiro conhecimento sobre o homem por detrás do mito. Here you are, baby. More mayonnaise, Mom, all right? Sure. Second apartment in 3 months. I'm sorry, Daddy, but this place stinks, man. It really stinks. Ain't much of us, but anything Memphis, long way from too low. I'm gonna get us a house one of these days. I am, Mom. A big house. You see if I don't. I bet you do, honey. Electricity. That's where the money is, son. The future is in electricity. Yeah, but wouldn't it be nice for him to go into music? I mean, it would really be something to have a musician in the family. I never seen a guitar player who's worth a damn. Good electricians, they're never looking for work. Work comes looking for them. Excetuando alguns momentos de inspiração visual e temática, como as sequências em que a música ilustra e comenta os acontecimentos a que assistimos, ou a utilização da sombra de Elvis nos seus diálogos com a memória do irmão, não se vislumbra uma distinta marca autoral neste relato de vida atipicamente insular que, se tem a virtude de evitar funcionar como uma página ilustrada da Wikipédia, também não consegue fugir à armadilha de colocar em sequência episódios de vida soltos sem um verdadeiro e cativante arco narrativo. Se pode compreender a omissão dos últimos anos da vida de Elvis, incluindo os seus problemas com drogas, legais e receitadas por médicos, mas, todavia, drogas, e a sua transformação em caricatura de si próprio, ao fim e ao cabo o filme pretende ser uma celebração do cantor, é mais difícil aceitar, por exemplo, a tangencial presença na narrativa do coronel Tom Parker, que, curiosamente, não era coronel, nem se chamava Tom e tampouco Parker, figura de vital importância no percurso e opções da carreira de Elvis. É por isso que, apesar de Kurt Russell carregar o filme às costas, desaparecendo na icónica figura de Elvis Presley, e da generosa amostra de canções com que somos presenteados, chegados ao final, a sensação é algo vazia, tanto de emoção como de verdadeiro entendimento sobre esta incontornável figura da cultura popular. Fica a curiosidade de ver Snake Plissken abanar o quadril e fazer derreter os corações das adolescentes que o assistem em palco. Could I have one of them pictures of Bull? Maybe his Purple Heart? I mean, he's pretty proud of that. Maybe that tin of chocolates there? I suppose. The revealing of her panties wasn't intentional or unintentional. She just didn't give a damn.
She saw me as so physically and sexually non-threatening, she didn't mind if I got a bird's eye view of her love nest. It was the same to her as a house cat sneaking a peek. I felt my pecker flutter once like a pigeon having a heart attack, and then lay back down and remain limp and still. Of course, these days, even a flutter was kind of reassuring. Thank you. Se Elvis tem a assinatura de um mestre de terror, apresentando-se, no entanto, como um convencional biopic, já Bubba Ho-Tep é uma proposta assumidamente de género, se bem que com uma inflexão cómica, realizada e protagonizada por duas figuras de culto da série B norte-americana, respectivamente Don Coscarelli, responsável pela saga Phantasm, e por ovnis como John Dies at the End, e Bruce Campbell, figura central da saga Evil Dead, e estrela a uma escala reduzida, contando, no entanto, com uma fiel base de seguidores. Em abono da verdade, convém adiantar que Bubba Ho-Tep não pretende contar a história de Elvis Presley, tampouco é protagonizado por ele. Ou será que é? Esta ambiguidade é, em certa medida, parte da diversão deste filme. No entanto, não pensem que esta adaptação de baixíssimo orçamento do conto de John R. Lansdale com o mesmo nome é um pretencioso puzzle de fazer doer o cérebro. Ao invés, é uma prodigiosa mistura de elementos aparentemente incompatíveis, que encerra uma profunda e tocante reflexão sobre a terceira idade, o arrependimento e a vida não vivida. Ora, escutem. Bruce Campbell é Sebastian Haff, um idoso imitador de Elvis Presley que, depois de se aleijar na anca num espetáculo ao vivo, episódio que o levou a um coma, encontra-se agora com a mobilidade reduzida num lar de terceira idade no coração do Texas, precisando da ajuda de um andarilho para se deslocar. Acrescente-se a esse azar um inchaço pustulento no pênis que lhe rouba a virilidade e dignidade. Depois há o pequeno pormenor de Huff afirmar ser, na verdade, o verdadeiro Elvis, com quem terá trocado de identidade para fugir às pressões da fama. Impossibilitado de apresentar provas, vê-se desacreditado por todos a quem conta esta história. Ainda assim, e apesar da dúvida, vamos chamar-lhe Elvis daqui em diante para efeitos de clareza. A única pessoa que acredita em Elvis é Jack, interpretado pelo excelente Ossie Davis, um residente do lar que afirma ser o antigo presidente John F. Kennedy, tendo sobrevivido ao atentado à sua vida e sido ali abandonado pelo seu vice-presidente Lyndon Johnson. Quando Elvis aponta a Jack o óbvio, isto é, que JFK era branco e Jack é negro, este diz ter sido tingido da cabeça aos pés pelos serviços secretos para que não fosse reconhecido. Entretanto, não obstante as suas limitações físicas e de locomoção, Elvis e Jack tomam para si a responsabilidade de defenderem os residentes do lar e lutarem contra uma antiga múmia egípcia, reanimada e envergando um fato de cowboy, que assalta as instalações durante a noite, sugando as almas aos incautos idosos e deixando um rastro de mortos a um ritmo preocupante. Penso que é evidente por esta sinopse o potencial cómico da premissa proposta por Lansdale e adaptada pelo próprio realizador. Potencial esse que é devidamente explorado e intensificado pela interpretação exagerada de Bruce Campbell como Elvis, uma prestação do ator de culto completamente alinhada com o tom do filme e contraposta pela postura sóbria e soberana de Ossie Davis como Jack. O que surpreende em Bubba Ho-Tep é a melancolia que permeia o filme, bem como as reflexões sobre a inevitabilidade da passagem do tempo e a irrelevância que tal acarreta na reta final de uma vida que pode ter muito bem passado ao lado dos sonhos que sonharam para ela. Apesar da caricatura, a caracterização de Elvis é tocante e convida à cumplicidade através do monólogo interior com o qual Campbell doseia a sátira com pensamentos que flutuam entre os arrependimentos do passado e a solidão do presente. Tanto a história da troca de identidade com um imitador, contada em analepses por Elvis, como da conspiração que levou Jack até àquele lar, para além do humor, encerram uma necessidade desesperada por relevância, por um brilho que engrandeça as suas vidas, tal e qual como no passado, e impeça que sejam votados ao esquecimento proporcionado pelo marasmo reconfortante de um lar onde os idosos são colocados para serem esquecidos. Quando a múmia batizada pela dupla de Bubba Ho-Tep irrompe no lar, é como o inevitável chamamento da morte,
Porém, Elvis e Jack não cedem impávidos e serenos, decididos a atribuírem àquela luta o tão almejado significado que dará sentido e valor às suas vidas. It's Egyptian. Right, Reno. Hey, you're not as stupid as some folks made you out. Thank you. Now, I copied this down yesterday. I came in here to take a shit because they hadn't cleaned up my bathroom. Saw that on the wall, took it back to my room, looked it up in my books, and I wrote it all down. Now this top line translates roughly into Pharaoh gobbles donkey goobers. And the bottom line, Cleopatra does the nasty. Say what? Well, pretty much that's the best I can translate it. Well, all right, so one of the nuts in here, the present company excluded, thinks he's Tutankhamun or something, comes in here, writes hieroglyphics on the wall. I mean, big deal, man. What's the connection? Why are we standing here in a toilet? Well, I don't know what the connection is exactly. Not yet. But that thing caught me asleep last night. And I came awake just in time. He had me on the floor and had his mouth over my asshole. A shit eater? I don't think so. He was after my soul. Bubba Ho-Tep foi ganhando apreciado culto em festivais e num lançamento inicial em formato de roadshow, com o realizador a fazer pessoalmente uma digressão de exibições pelos Estados Unidos da América. Os mais distraídos poderão tropeçar neste filme e encontrar uma absurda fantasia geriátrica. Mas não é preciso olhar muito abaixo da superfície para se encontrar a verdadeira alma do filme. Um pequeno exemplo disso mesmo é a utilização narrativa de supostos hieróglifos, empregues inicialmente para efeitos cómicos, mas que acabam por sublinhar o momento de redenção do herói. Apesar de tudo, o universo abraça Elvis e informa-o de que tudo está bem. O rei pode finalmente morrer em paz. Esta foi a minha proposta alternativa ao Elvis de Baz Luhrmann. Caso queiram conhecer mais retratos e facetas de Elvis Presley, recomendo ainda Elvis and Nixon, um filme de 2016 que ficciona um estranho encontro da vida real entre o cantor e o presidente caído em desgraça, o clássico spoof de 1984 Ultra Secreto, em que Val Kilmer canaliza o espírito de Elvis da cabeça aos pés, e, caso procurem aventuras envolvendo imitadores, Lua de Mel em Las Vegas, uma comédia de 1992 em que Nicolas Cage salta de paraquedas no meio de uma equipa de imitadores de Elvis, e A 3.000 Milhas de Graceland, no qual Kurt Russell volta a vestir o fato com lantejoulas e se junta a Kevin Costner para um assalto a um casino, também em Las Vegas, durante uma convenção de, como não podia deixar de ser, imitadores do rei. Espero encontrar-vos aqui no próximo episódio. Até lá, boas fitas!